O filme começa em um canteiro de obras, onde um empreiteiro de sucesso chamado Clint entra em seu escritório e faz uma ligação para sua linda esposa, Joanna. Ele diz à esposa que está triste porque ela está saindo no fim de semana, mas vai sair mais cedo do trabalho para se despedir dela, mas notamos que a esposa parece irritada com isso. Clint é mostrado em seguida cuidando de um visitante, enquanto Joanna, em casa, tira um pacote da caixa de correio enquanto um cachorro late continuamente ao fundo. A cena muda para mostrar Clint dirigindo por uma estrada, quando é parado por um xerife. Sam, o xerife local, aborda Clint e pergunta se ele estaria interessado em ir pescar com ele. Clint dá um consentimento aberto e honesto, respondendo que, como Joanna saiu no fim de semana, ele tem uma vaga disponível. O xerife então o deixa ir e Clint imediatamente vai para casa. Assim que chega em casa, ele abre a porta para seu cachorro, Duke, que está ganindo desde que ninguém o deixa sair de sua caixa. Joanna não parece muito feliz em ver Clint ali e confirma que recebeu sua mensagem. Ela também tem que sair mais cedo porque tem consulta médica. Curiosamente, Clint informa a Joanna que um comprador passou na oficina para fazer outra oferta de 1,5 milhão para comprar o negócio de Clint, mas Clint decidiu não vendê-lo. Joanna comenta que é muito dinheiro, mas Clint responde o que faria se vendesse o negócio, ao que Joanna responde com raiva que eles poderiam voltar para Nova York. A discussão se transforma em discussão, e Clint deixa claro que viajou 2.000 milhas de Nova York até aqui para construir uma vida melhor para eles. Uma Joanna não tão feliz então sai de casa em seu carro azul claro, que obviamente foi fornecido por seu marido, deixando Clint desesperado. Depois, Clint sai com o xerife e, enquanto pescam, Clint descarrega algumas de suas angústias. O xerife pergunta como estão as coisas em casa, ao que Clint responde que Joanna tem sido uma garota da cidade lutando para se ajustar. Enquanto isso, Joanna está tendo um caso com seu médico, Cortland. O médico conta que ela terá uma clínica com ele em Beverly Hills, entre outros prazeres. Ele também extraiu uma toxina dos ovários de um peixe e diz que o receptor terá uma parada cardíaca. Eles conspiram para matar Clint e vender sua empresa, e Cortland convence Joanna a colocá-lo na comida de Clint para matá-lo e garantir que ele leve tudo. Quando Joanna volta para casa, ela começa a esvaziar a bolsa em busca do veneno quando a garrafa derrama e começa a vazar. Ela esconde o veneno no cesto de roupa suja e podemos ver que está vazando por dentro. Depois que Clint chega em casa mais tarde, ele vê Joanna preparando um bife para ele e diz a Joanna que ficará em sua oficina caseira por um tempo. Estressada com o barulho da oficina, Joanna começa a se lembrar do veneno que havia escondido antes. Ela vai até o lixo e pega a garrafa de veneno, que ela finalmente decide adicionar ao vinho. No entanto, Clint aparece de repente e traz as 2 taças de vinho para a mesa de jantar. Joanna se senta e observa Clint enquanto ele come, preocupada com o que pode acontecer se ela beber do copo errado. Clint pega o vinho e pede que ela faça um brinde com ele. Infelizmente para Clint, ele bebe o envenenado e, como resultado, seu corpo começa a reagir e ele tem uma parada cardíaca. O marido cai no chão de dor e grita por ajuda de Joanna, mas ela se recusa. Para ajudá-lo e, em vez disso, exorta-o a acabar com sua vida. Joanna então liga para seu médico escandaloso, Cortland, para avisá-lo que o trabalho foi concluído. Mais tarde, Sam, o xerife, e Cortland chegam em casa. Sam está muito chateado e não espera que seu amigo tenha um ataque cardíaco no auge. Aqui vemos que a garrafa de veneno acaba caindo no chão e Sam quase pisa nela. O xerife então pergunta ao legista se eles deveriam fazer uma autópsia, mas Cortland diz que não há razão para isso. A cena muda para uma sala de refrigeração com corpos ali armazenados, um dos quais se move um pouco. Na manhã seguinte, o corpo de Clint é retirado da bolsa pelos legistas, que começam a preparar seu corpo para o funeral. Ao mesmo tempo, Cortland liga para a funerária e diz a eles que Joanna deseja que Clint tenha um funeral rápido sem embalsamamento. Enquanto isso, os trabalhadores da funerária estão prestes a cortar o corpo de Clint, mas são impedidos pelo proprietário ao dizer que a família os enganou. Eles escolhem um caixão muito barato para colocar Clint e se preparam para o funeral. Durante o funeral, o cachorro continua a se comportar de maneira estranha enquanto Joanna se aproxima do caixão para colocar sua flor. Ela então começa a mostrar seu remorso chorando. Mais tarde naquela noite, Joanna é mostrada em sua banheira com Cortland. Os dois tomam alguns drinks e riem do assassinato que acabaram de cometer. A noite é marcada por tempestade e trovões. Duke, o cachorro, começa a latir loucamente procurando por seu dono.
Isso irrita Joanna, que diz que está farta do cachorro e saca uma arma para atirar nele. Ela segura uma arma e abre a porta da gaiola com um tiro, e quando Duke sai correndo, ela tenta atirar nele, mas erra. Duke viaja até o cemitério, vai até o túmulo de Clint e se senta ao lado dele. Mas, para nossa surpresa, Clint ainda está vivo debaixo do caixão e, aparentemente, os efeitos do veneno acabaram de passar. Ele sente água pingando em seu rosto e tenta sair do caixão. Em pânico, Clint quebra o caixão, que começa a quebrar devido à sua má qualidade. Para nosso grande alívio, Clint consegue superar os obstáculos que se interpõem em seu caminho e rasteja para fora de seu túmulo. Ele é recebido pela visão de seu cachorro e começa a voltar para casa. O homem consegue chegar à porta da frente e ainda luta para andar. Ele lentamente se dirige para a lateral da casa e, para sua surpresa, testemunha sua esposa beijando Cortland. Agora que entendeu tudo, ele espera até que Cortland saia de casa, antes de quebrar as janelas de seu porão e entrar. Clint então tenta subir as escadas, mas parece fraco e cai da escada, então decide passar a noite se escondendo no porão. No dia seguinte, Joanna conhece o advogado de Clint, que lhe fornece informações sobre documentos importantes que Clint possui, bem como detalhes sobre a conta bancária de Clint. Ela diz ao advogado que está disposta a vender a empresa por $1,5 milhão, com vencimento em 48 horas. Dentro do porão, Clint finalmente acorda e sobe as escadas. Ele primeiro vai até a pia da cozinha e bebe um pouco de água, depois vai até a geladeira e pega algo para comer, pois está com muita fome. Enquanto comia, ele percebeu que sua esposa estava voltando no carro e voltou correndo para o porão, agora com uma arma na mão. No entanto, ele deixa cair as colchas e tem que descer o lance de escadas para pegá-las. Ele consegue carregar a arma e sobe para atirar em sua esposa. No entanto, a campainha toca de repente e descobre-se que o xerife apareceu para verificar Joanna. O xerife começa a relembrar como Clint construiu a casa com as próprias mãos e pergunta a Joanna sobre a placa de vendas na frente da casa, ao que ela responde que o lugar parecia pequeno agora que Clint havia falecido. O xerife e Joanna também falam sobre a venda do negócio. Enquanto Sam sai, Cortland acaba de chegar para encontrar seu chamado paciente, antes de entrar. Ao ver que Cortland também está lá dentro, Clint percebe que tem apenas uma bala carregada, então volta para o porão. Enquanto isso, Joanna começa a surtar com as perguntas do xerife, insistindo para que saiam na mesma noite, mas Cortland diz que devem esperar mais uma noite, pois o dinheiro real da venda do negócio viria no dia seguinte. Os dois também falam sobre como Joanna engravidou e que ela abortou o bebê para não ter que ficar com Clint. Isso irrita Clint ainda mais, mas ele tira os cartuchos de seu rifle, dizendo que matá-los com uma arma seria muito fácil. Mais tarde naquela noite, quando Joanna adormeceu, Clint pegou uma tesoura do quarto. Depois de se limpar, ele desinfeta as mãos e coloca bandagem sobre as feridas. Algumas pessoas chegam no dia seguinte com uma pasta cheia de dinheiro, significando que a venda do negócio foi concluída. Joanna parece estar surpresa com a quantidade de riqueza em suas mãos e, depois de deixar os empresários irem, ela está muito animada por poder gastar o dinheiro com Cortland. Enquanto isso, o xerife corre para o túmulo de Clint, onde descobre que foi desenterrado e que o corpo está desaparecido, presumindo que alguém o tenha feito. O xerife ordena que o caixão seja enviado para sua casa e que tudo fique em silêncio até que ele termine a investigação. De volta à casa de Clint, enquanto Joanna sorri alegremente sobre $1 milhão, ela fica horrorizada ao encontrar o banheiro com lama por todo o chão. Ela então liga para Cortland, que não atende, então ela deixa uma mensagem de voz avisando que alguém pode estar dentro de casa. Joanna então se lembra de pegar a arma e segue para o porão. Ela encontra Duke em seu caminho para lá, e ele começa a latir para ela enquanto ela lentamente se move para trás e vai pegar a arma. Mas quando ela está prestes a atirar no cachorro, Clint a tranca no porão e dá a volta no porão, fechando todas as janelas com tábuas. Do outro lado da história, Cort está conversando com seus peixes enquanto se move para tirar mais veneno deles. Ele então verifica suas mensagens, apenas para ouvir que seu senhorio está vindo para expulsá-lo. Porque o aluguel dos 6 meses anteriores não foi pago. Quando Cortland chega na casa de Clint, ele tira a seringa com o veneno, enquanto continua chamando por Joanna. Ele primeiro vai ao quarto dela e vê a pasta com dinheiro. Enquanto isso, Joanna finalmente acorda e ouve Cortland chamando seu nome repetidamente. Pensando que foi ele quem a assustou antes, Joanna se esconde embaixo da escada. Ela então o acerta com uma haste de metal, deixando cair a injeção de veneno de sua mão.
Joanna pega a mala e começa a subir, mas Clint aparece e fecha a porta. Algum tempo depois, Clint começa a trazer madeira para dentro de casa, enquanto Cort acaba de recobrar a consciência. Joanna pede desculpas por bater nele e diz a ele que alguém na casa os trancou lá. Cort tenta escapar tentando atirar na porta trancada, mas descobre que o homem desativou as balas, e não passa de pólvora e ar. Ele então tenta abrir uma janela de madeira, mas Duke começa a latir por ela, então ele eventualmente tem que recuar. No andar de cima, é revelado que Clint tenta reformar a casa. Clint continua a serrar as paredes e destrói uma foto dele e de sua esposa. Quando Joanna acorda no dia seguinte, Cort diz a ela que eles estão presos lá há 8 horas. Cort também assume erroneamente que o homem lá em cima é Sam, o xerife, que quer um pedaço do bolo. Por tudo o que o xerife fez a eles, Cortland está ansioso para matá-lo agora. Só então, Joanna acaba vendo a injeção de veneno embaixo da gaveta. Percebendo que Cort o trouxe para envenená-la, Joanna esconde a seringa e pede a Cortland que queime todo o dinheiro se ele realmente a ama. Cortland se recusa, então Joanna o confronta sobre a injeção, e ele admite que eles nunca terão uma clínica própria. Quando Cortland está prestes a injetar o veneno em Joanna, a porta do porão se abre. Os dois decidem não desperdiçar a injeção um no outro, então saem pela porta, apenas para descobrir que a casa foi reformada com madeira por toda parte. Eles tentam encontrar uma saída, mas continuam presos. Enquanto tentam encontrar uma saída, eles são conduzidos por um labirinto. Do outro lado da cidade, Sam, o xerife, não consegue parar de pensar no caso de seu amigo. Ele tenta olhar para o caixão novamente e percebe que alguém o quebrou enquanto tentava testar sua teoria. De volta à casa de Clint, Joanna e Cort começam a discutir sobre o crime que cometeram, justamente quando surge um muro entre eles, separando os dois. No final de uma passagem que leva a uma janela desbloqueada, Cortland vê uma figura sombria. Pensando que é Sam, Cortland tenta suborná-lo com todo o dinheiro. Mas então, Clint se revela, fazendo com que Cort tropece na maleta de dinheiro e caia sobre a seringa, injetando-se com o veneno. Pouco depois, Joanna fica presa entre Clint e uma pequena escotilha. Ela rasteja pela escotilha ao longo de uma passagem baixa para onde de repente termina, permitindo que Clint a feche lá dentro. Clint finalmente se revela a ela e menciona o filho abortado, perguntando se era menino ou menina. Ele então joga Cortland morto e o dinheiro dentro do que agora é um grande caixão de madeira e o fecha com pregos. Em seguida, ele joga gasolina por todo o lugar e usa um sinalizador para incendiar sua casa. Ele coloca a caixa grande em seu caminhão e não se esquece de trazer seu fiel cachorro. Logo em seguida, Sam chega ao local, e após o incêndio ser extinto, nenhum corpo é encontrado. Quando Sam visita o cemitério novamente, ele vê um homem parado no túmulo preenchido de Clint e conversa um pouco. Percebendo que é seu amigo Clint, Sam diz a Clint que não o conhece e não quer vê-lo aqui nunca mais. Clint entende isso e entra em sua caminhonete para ir embora. Antes do final do filme, é revelado que a ainda viva Joanna, o morto Cortland e o dinheiro agora ocupam o túmulo de Clint, com Joanna gritando desesperadamente por socorro.